Shalom, meus irmãos, que o Eterno vos abençoe em mais uma manhã do dia 9/2, aqui no podcast do canal Fábio Pires. Que o Eterno possa abençoar a todos vós, que seja uma manhã de brachot, de bênçãos, e aqueles que nos acompanham possam estar já aproveitando esse trabalho da melhor maneira possível. Agradecemos também aos irmãos que acompanharam ontem, inclusive, o podcast que nós fizemos, número 115, que foi feito num horário atípico, foi feito à noite. Pedimos desculpas também pelo atraso, né? E a gente pôde realizar esse trabalho de uma maneira tranquila, onde o tema de ontem foi um tema muitíssimo importante, né? O respeito às autoridades e às nossas obrigações como seres humanos dentro de um mundo, de um sistema que nós vivemos. Acompanhem então a mensagem que foi deixada ontem, na mensagem número 115 do podcast canal Fábio Pires. Hoje, mensagem número 116, com o tema Atos 3, na mensagem dos Talmidim de Yeshua sobre Mashiach. Você pode nos encontrar nas redes sociais, como nós sempre colocamos aqui, pelo Instagram, em @Fabio73book, @CEETDerzahav, @Relacionamentos da Torá, e a nossa página remodelada, @Lições de Vida, CEETDZ. No Instagram também nós estamos pela Livraria Kedushá, em @Livraria Kedushá, com obras judaicas e judaico-messiânicas. Se você também quiser conhecer o nosso trabalho pelo Twitter, nós estamos em @Fabio73b, com mensagens diárias de reflexão. Ainda estamos naquela plataforma. Caso você queira nos enviar mensagens para esclarecimentos, perguntas, ou mesmo colaborar financeiro ou espiritualmente com esta obra, pois nós precisamos, você pode nos escrever para fabio73b@gmail.com. E se você também tiver interesse em participar dos nossos grupos do Telegram, escreva-nos um e-mail para fabio73b@gmail.com. É o mesmo e-mail, tá, irmãos? Que nós divulgamos anteriormente, é o mesmo e-mail que nós estamos divulgando agora, caso você queira participar dos nossos grupos lá no Telegram. Nós já estamos no Telegram, e o Eterno tem nos abençoado também naquela plataforma. Então, muito bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando. Baruch Hashem por vossas vidas. Os irmãos que falam em várias partes do Brasil, né, e do mundo também. Temos irmãos da Inglaterra, irmãos da Dinamarca, Estados Unidos. Agradecemos mesmo os irmãos que têm nos abençoado também com a vossa presença, Baruch Hashem, por isso. E sabendo que o trabalho que foi feito ontem à noite foi um trabalho muito importante, um tema que nós não tínhamos analisado ainda, e continuaremos com esses temas, irmãos. Continuaremos a trabalhar com o alerta às pessoas, e continuaremos com o nosso discurso, sim, né, de alerta, inclusive para os irmãos membros do judaísmo messiânico. Tudo que nós fazemos é um alerta de carinho e amor, tá? Se pode soar como exortação a vós, às vezes, sim, isso é verdade, mas nem sempre. Mas nós trazemos aqui mensagens, na verdade, de uma coesão espiritual. Então, nós precisamos ter o compromisso de, às portas da vinda de Mashiach, de trabalhar temas que as pessoas façam jus ao nome Teshuvah, façam jus ao nome arrependimento. É isso que nós precisamos, é isso que nós nos baseamos e nos pautamos também. Mensagem número 116 do canal podcast Fábio Pires, com o tema Atos 3, na mensagem dos Talmidim de Yeshua sobre Mashiach. Nós vamos fazer a leitura então da nossa brachá, que está marcado na página 65, lá para a leitura da Brit Hadashah, e vamos continuar mais um programa hoje. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bincha kemeshihenu goalenu moshenu kapohatenu va'adonenu ve'tzifrei brit hadashah le'amenu lechol hamim.
Baruch Atah Adonai Noten Yeshua B'Yeshua HaMashiach. Amém. Temos assim então, em Atos, capítulo 3, você que tem a sua Bíblia, chamado Atos dos Apóstolos na Bíblia cristã, ou Atos dos Emissários, chamado na tradução do hebraico, e no hebraico Maasei Shlechim, Atos dos Emissários. Certo dia, às 3 horas da tarde, a hora das orações de Minha, na Bíblia cristã está marcada na hora das orações da tarde, quando Shimeon Kefa, conhecido como Pedro pelo cristianismo, e Yohanan e João estavam subindo ao templo, um aleijado de nascença estava sendo elevado para lá. Todo dia, algumas pessoas costumavam colocá-lo junto ao portão chamado Formosa, para que ele pudesse pedir esmolas aos que se dirigiam ao pátio do templo. Quando viu que Kefa e Yohanan iam entrar no templo, pediu-lhes dinheiro. Eles olharam bem para ele e Kefa disse: "Olhe para nós." O aleijado olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Kefa disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou em nome de Mashiach Yeshua de Nazaret. Ande." Segurando pela mão direita, Kefa ajudou-o a levantar-se. Instantaneamente seus pés e tornozelos se fortaleceram. Ele, de um salto, pôs-se em pé por um momento e começou a andar. A seguir, o homem entrou no templo com eles, andando, pulando e louvando ao Eterno. Todos o viram andando e louvando ao Eterno, bendito seja ele. Eles o reconheceram. Era o mesmo homem que anteriormente mendigava sentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e perplexos com o que lhe acontecera. Enquanto o homem se agarrou a Kefa e Yohanan, todo o povo ficou maravilhado e correu na direção deles até chegar à colunata de Shlomo. Bem, nessa primeira parte do texto de Atos 3, nós observamos um grande milagre, né, que acontece. Milagre esse que é feito em nome de Yeshua HaMashiach. Milagre esse que acontece também nas igrejas evangélicas, feitos em nome de Jesus. Milagres esses que são totalmente concebíveis nos dias de hoje. Milagres esses que acontecem e que são totalmente responsáveis pela bênção de muitas e muitas pessoas. E isso já acontecia na época, né? Não tinha como não ser, porque eram homens que tinham vivido com o Mashiach e que criam no nome de Mashiach, nas 4 letras sagradas, Yud, Shin, Vav, Ain, e milagres aconteciam em vários outros milagres pós-mortem de Yeshua, que ocorreram com a pregação e com a emuná que era utilizada pelos Talmidim. E isso hoje não é possível acontecer, irmãos? Claro que sim, claro que é possível acontecer. E o Eterno, através da sua grande misericórdia, bendito seja Ele, traz esses acontecimentos à tona. O Eterno traz esses temas, não é? Que ocorrem, na verdade, até os dias de hoje. E nós temos muitas, como eu posso dizer, muitos acontecimentos, muitos eventos que ocorrem e dos quais nós estamos muito atentos quando esses acontecem, porque não é divulgado, né? Os milagres em si, eles não são divulgados. E a leitura que nós vamos fazer aqui na continuação de Atos 3, talvez essa seja a primeira parte, porque é um tema até muito, muito longo, eu vou dividir um pouquinho isso, né? Acho bom a gente fazer pelo menos 2, dependendo do ensejo, 3 partes, porque as explicações elas são um pouco longas. Nós vamos utilizar aqui, inclusive, a obra Comentário Judaico do Novo Testamento, e dentro desta obra, do Comentário Judaico do Novo Testamento, de David Stern, aí da editora Atos, né, a gente tem o que nós sabemos da interpretação que ocorria desses temas já para a época. O que diz então
a respeito desse primeiro tema, a respeito do capítulo 3, o comentário judaico do Novo Testamento. Certo dia, então, às 3 da tarde, o verso 1, né, que nós lemos, a hora das orações de Minha. Vamos explicar dentro do contexto judaico para que você possa entender. O texto grego diz literalmente, e Kefa e Yohanan subiram ao templo na hora da oração, na hora nona. Mas nas contas romanas, o dia começava no nascer do sol. Portanto, a hora nona era cerca de 3 horas da tarde. De acordo com uma fonte talmúdica do Tratado de Brachot 26b, os 3 cultos de oração foram instituídos depois da destruição do primeiro templo para substituir os sacrifícios. Nós vemos isso em Daniel, capítulo 6, verso 11, para um costume equivalente durante o exílio da Babilônia. Os 3 cultos são denominados Shaharet, manhã, Minha, tarde, a palavra significa dádiva, oferta, e Ma'ariv, noite, ou Arvit, também como é chamado, noite. Tá? Então, nós temos aqui, na verdade, irmãos, nesse sentido, o que era observado dentro do costume israelita da época, que vinha isso desde o templo. E eles não deixaram que isso passasse. Eu acho interessante porque eles estavam subindo ao templo, como diz o início. Então, se eles fossem realmente cristãos, como o cristianismo diz, né, que Pedro e João eram cristãos, na verdade, eles abandonaram os costumes deles, eles não teriam ido ao templo para fazer as suas orações. Eles não teriam ido ao templo para fazer o costume habitual. Entendem o tema que nós queremos colocar, irmãos? Então, eles não deixaram os costumes israelitas, ou os costumes judaicos, como vamos colocar de uma forma mais compreensível. Não houve essa eliminação. Eram homens que, de acordo com a Torá, faziam os seus serviços e trabalhavam as suas orações, trabalhavam inclusive as suas ofertas, como Shaul Hacharia fez, né, no próprio livro de Atos, mais a seguir, como nós sabemos. Então, o que nós concluímos? De que nada foi mudado mesmo após a morte de Mashiach Yeshua. A Torá continuou sendo observada por estes homens. Bem, verso 2, parte 2. Um aleijado de nascença estava sendo levado para lá. Todo dia algumas pessoas costumavam colocá-lo junto ao portão chamado Formosa. O que era este portão chamado Formosa, ou porta chamada Formosa? A palavra hebraica para formosa ou bela é Yafé. E qualquer turista que entrar na antiga cidade de Jerusalém pela porta de Jaffa, ou Jaffa, é o fim da estrada que vem do porto de Yafo, isto é, Jaffa, ou conhecido como Jope, no litoral sul de Tel Aviv, assim chamada por sua beleza. A porta a qual o texto se refere pode ser a porta Nicanor, mencionada na Mishnah, tratado do Talmud Midot 2, verso 3, que saía do pátio dos gentios e se estendia até o pátio das mulheres no templo. Então, os conceitos históricos, eles são também levados, conceitos históricos e arquitetônicos que fazem parte das menções históricas, por exemplo, também são levados em consideração. Tá? Nós precisamos tratar isso, na verdade, porque nós não aprendemos nesse sentido, né, a tratar os conceitos, as menções históricas devidamente dentro de um contexto judaico. Tá? Eu creio, irmãos, que quando nós nos atemos aos contextos históricos, vamos fazer lives sobre contextos históricos, vamos fazer podcasts sobre contextos históricos. Para você que quer acompanhar lá no Instagram, nós falamos agora sobre 4 obras históricas lá no @plataforma-pardes, que é o curso de hebraico ministrado pelo irmão Tiago Matos, que esteve presente numa das lives conosco aqui, no final do ano, tratando sobre o nome de Yeshua. Nós falamos sobre 4 obras muito importantes dentro do contexto histórico do mundo judaico. Você vai encontrar lá no Instagram, fizemos agora às 9 horas da manhã, em @plataforma-pardes.
no Instagram, ficou gravado os 4 livros que a Livraria Kedushá, que eu fiz a apresentação para a plataforma Pardes. É muito interessante analisar o contexto histórico. Tá? Então a tua fé também depende do contexto histórico para que você possa entender as falas, entender passagens de Yeshua por determinados locais, contextos da fala de Yeshua aliado com os chamados Midrashim, entender o que é um Midrash, uma parábola, né, etc, etc. Então, esteja antenado com os conceitos históricos. Bem, nós temos na sequência, este homem recebeu, não é? Este mendigo recebeu o milagre. E qual era o tratamento da Torá para aquela época? Que se a pessoa recebesse o milagre, ela teria que levar isso para os sacerdotes do templo e mostrar para os sacerdotes que tinha sido curado, seja de um membro aleijado, fosse de uma doença grave, fosse de uma possessão demoníaca, etc. Então tudo isso era mostrado para os sacerdotes do templo, porque assim prescrevia a Torá. E Yeshua mesmo, quando fazia os milagres, pedia para que as pessoas levassem isso até os sacerdotes do templo, né? Bom, verso 12. Vendo isso, Kefa dirigiu a palavra ao povo. Homens de Israel, abre aspas, por que vocês estão tão surpresos com isso? Ou por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar mediante nosso poder ou nossa piedade? As palavras de Kefa, aí diz o comentário judaico. O início do discurso de Shemeon Kefa, conhecido como Pedro, ele é muito judaico. A multidão acabara de testemunhar um milagre inacreditável e ele pergunta, sem alterar a sua expressão, por que vós estáis tão admirados? Aquelas pessoas ficaram admiradas, porque também estavam acostumadas a ver os milagres através de Yeshua. E aí, surpreendentemente, quando o nome de Yeshua era invocado, esses milagres aconteciam também. E muitos pensavam, mas aquele homem morreu? Mas aquele homem não está mais entre nós. Como que milagres são feitos em nome deste homem? Entendem, irmãos? Então, o que nós temos, na verdade, é o poder que está no nome de Mashiach, em nome das 4 letras, Yud, Shin, Vav, Ain, e que, até os dias de hoje, inclusive dentro da comunidade judaica, milagres acontecem em nome de Yeshua HaMashiach, mas que não serão trazidos à tona para o seu conhecimento ou o meu conhecimento, e eu sei que isso acontece porque eu já ouvi da boca de alguns judeus. E graças ao Eterno existem relatos sobre isso dentro de temas de vídeos, inclusive dentro desta plataforma. Não é? Então, o nome de Yeshua continua sendo poderoso. O nome de Yeshua, irmãos, continua tendo uma repercussão enorme dentro do mundo espiritual. O nome de Yeshua continua valendo para todos. E milagres acontecem em nome de Mashiach e Yeshua. Então, se hoje você conhece, você sabe que milagres acontecem desde o cristianismo, saiba que dentro do mundo judaico messiânico, o Netzarim, esses milagres não são diferentes. E bendito seja o Eterno por isso. Né? Hoje nós tomamos o conhecimento da figura rabínica de Yeshua, mas que não perde o seu poder de autoridade espiritual. Nós reconhecemos o poder da autoridade rabínica de Yeshua, mas também com o poder de autoridade espiritual. Né? Agora, em muitos momentos, quando nós trabalhamos estas questões espirituais, a nossa fé ela não pode ser alterada. E é aquilo que Kefa colocava aqui. Ele quis dizer, por que vocês estão surpresos? Ele quis dizer, vocês estão surpresos porque aquele homem não está mais entre nós e o nome dele ainda faz milagres. Então tudo começa lá, não é?
Tudo começa naquele momento onde as pessoas também recebiam milagres sob o nome de Yeshua HaMashiach, nome acima de todo nome. Olha que coisa maravilhosa. E nós continuamos com esse tipo de convicção. Verso 13. O Elohim de Avraham, Isaac e Yaakov, o Elohim de nossos pais, glorificou seu servo Yeshua, o mesmo Yeshua a quem vocês desonraram perante Pilatos. Olhe, observem o conteúdo, o contexto do discurso dele, irmãos. Mesmo após ele ter decidido libertá-lo. Pilatos decidiu libertar Yeshua, mas o povo não aceitou. Isso é muito importante. Aqueles que estavam lá não representavam toda a nação de Israel. Representavam a classe política e religiosa de Israel, que via em Yeshua uma ameaça por Yeshua falar tantas verdades. Vocês renegaram o santo e inocente, renegaram o tzadik, ele quis dizer, e em vez dele pediram o perdão da pena de um assassino, quando ele se refere aqui a Yeshua Bar Abba. Vocês mataram o autor da vida. O comentário judaico do Dr. David Stern nos diz assim, essa frase, o Elohim de Avraham, Isaac e Yaakov, o Elohim de nossos pais, né? No verso 13, glorificou o seu servo Yeshua. Bem, essa frase não aparece por acidente no discurso de Shimon Kefa, análise de David Stern. São duas partes que constam do primeiro parágrafo da Amidah, a seção central do culto de oração Minha, que começa com louvado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Elohim de nossos pais, Elohim de Avraham, Elohim de Isaac, Elohim de Yaakov. O que os seus ouvintes teriam acabado de recitar nas orações Minha e nas Minyans, nos grupos de 10 judeus juntos, em todas as dependências do templo, boa parte das quais ainda hoje se fazem no muro ocidental, isto é, muro das lamentações, na cidade antiga de Jerusalém. O argumento de Kefa, isto é, o mesmo Elohim, para quem você acabou de orar com essas palavras, glorificou seu servo Yeshua. Ao usar a palavra servo, Kefa identifica Yeshua como o servo sofredor do Eterno mencionado em Isaías e Yeshayahu 42:53. Ele faz a mesma identificação em 1 Kefa, capítulo 2, versos 21 a 25, ao citar Yeshayahu, isto é, Isaías 53. Irmãos, o discurso de Shimon Kefa é um discurso que, para os irmãos entenderem melhor, foi um discurso utilizado nas orações que são feitas no período de Minha, nas orações da tarde, que eu faço, inclusive, com o Sidur, nós fazemos as orações e trabalhamos esse tema. Então, hoje, irmãos, o que nós temos? Nós temos, então, um momento do qual aquilo que nós víamos no passado, que foi feito no passado, em termos de mensagens, isso vai se aliar à figura de Yeshua HaMashiach para que ele seja conhecido, inclusive, no meio judaico. E digo mais, muitos dos nossos irmãos judeus normativos, em segredo, confiam em Yeshua como Mashiach, mas não podem revelar isso dentro das suas comunidades. Porque teriam problemas seríssimos. Isso acontece muito, irmãos. E o tema de Atos 3 nos traz à tona a veracidade dos relatos espirituais sobre o nome de Yeshua HaMashiach. E que isso foi levado, com a transliteração do nome, inclusive, na mudança desse nome, na transliteração desse nome, né, de Yeshua para Yesu, ou Jesus, depois Jesus, depois Jesus, e hoje nós estamos retomando
retomando o nome de Yeshua. Então foram aí, na verdade, 5 transliterações que aconteceram. Eu falei 4, mas houve 5 transliterações ao longo dos séculos. Eu já comentei que, inclusive, a primeira Bíblia que chegou aqui no Brasil, o nome não era Jesus, era Jesus. Se fazia as orações em nome de Jesus. Nós temos que levar isso em consideração, né? Nós temos que levar em consideração de que o Eterno trabalha na nossa fé, na nossa emuná, na nossa intenção. O Eterno trabalha dentro das nossas condições. Por isso que milagres acontecem no cristianismo, aconteciam quando nós estávamos no cristianismo, e esses milagres continuam acontecendo da mesma forma. E o Eterno hoje tem trabalhado de maneira convincente no nosso meio, e inclusive para que nós não demonizemos o cristianismo e nós não demonizemos nossos irmãos cristãos. E nós aqui não trabalhamos para isso, dentro deste canal. Mas nós trabalhamos para a verdade e falamos e criticamos sim os erros que são colocados, erros doutrinários, podemos fazer isso. Mas não há demonização de maneira nenhuma. Seria um erro se nós fizéssemos isso, como muitos irmãos da Teshuvá fazem. E algumas pessoas parece que não gostam, pelo que eu percebi aí recentemente, parece que não gostam quando nós fazemos críticas aos irmãos da Teshuvá, né? Como se fosse um mar de rosas, como se nós não pudéssemos alertar essas pessoas, alertar esses irmãos, principalmente as lideranças. Claro que nós temos que fazer isso. Agora, as pessoas vão ficar ofendidas, isto sinceramente e humildemente coloco, não é um problema meu. Então, o nosso ponto é trabalhar o alerta, trabalhar aquilo que os irmãos precisariam ouvir, uma mensagem que chega primeiro aos meus ouvidos, que chega primeiro ao meu coração, para que eu me arrependa em primeiro lugar dos meus erros, das minhas transgressões, e também para que alertemos os irmãos para que façam o mesmo. Entretanto, algumas pessoas levam isso com outros olhos e se ofendem, né? É interessante como se ofendiam também na época de Irmiyahu, etc, etc. E na época de Yeshua ficaram profundamente ofendidos quando ele falava da verdade. Continuação, do verso 15. Podcast número 116 do canal Fábio Pires, o nosso tema Atos 3 na mensagem dos Talmidim de Yeshua sobre Mashiach. Entretanto, o Eterno ressuscitou dos mortos. Disso nós somos testemunhas. E é por meio da confiança em nome de Yeshua que foi dado poder a este homem que vocês veem e conhecem. Exatamente o que nós estamos falando. Eles estão reiterando, endossando. Olha, aquele que vocês permitiram que fosse morto. Olha, aquele que vocês permitiram que injustamente fosse dado lugar a um criminoso. É sobre esse nome que nós estamos realizando esses milagres. Sim, continua o texto, é a confiança, Atos 3, continuação do 15. Sim, repito, é a confiança que vem por meio de Yeshua que deu a este homem a cura completa na presença de todos vocês. 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês não entenderam o significado do que faziam nem seus líderes, mas foi assim que o Eterno cumpriu o que tinha anunciado de antemão, ao dizer por meio de todos os profetas, isto é, que seu Mashiach haveria de morrer. Vamos então tratar aqui da explicação do que diz o comentário judaico do Novo Testamento, irmãos. O argumento de Kefa, isto é, o mesmo Elohim para quem você acabou de orar com essas palavras e glorificou seu servo Yeshua. Ao usar a palavra servo, Kefa identifica Yeshua como o servo sofredor do Eterno, como nós falamos. Isso é importante ser colocado. Citado em Isaías 42. Até o capítulo 53. E ele usa essa mesma citação em 1 Kefa, capítulo 2, versos 21 a 25, como nós falamos. Bem, verso 16, no nome. E é por meio da confiança no nome de Yeshua, como ele falou. O que significa isso? Não é uma expressão mágica. O termo grego onoma corresponde ao hebraico Shem, que, biblicamente, significa mais do que um nome. Significa tudo o que o indivíduo chamado pelo nome é e representa. Sua obra, sua personalidade, seu poder, sua autoridade e a sua reputação.
Isso está marcado, inclusive, em Matitiahu, capítulo 28, verso 19. Então, o nome de Yeshua, irmãos, ele tinha um poder fortíssimo já naquela época. O nome de Yeshua, após morte de Yeshua, representava poder, autoridade. E não eram só Kefa e Yohanan que faziam milagres. Os outros Talmidim também, em outras partes do mundo, Matia foi para a Índia, por exemplo, que este nome também tinha força, poder, autoridade. E continua tendo, porque o Eterno outorga poder sobre este nome. Aleluia, Baruch Hashem, exatamente. Então, o que compete a nós a fazer, irmãos? Compete que nós possamos nos apropriar deste nome. No bom sentido. É isso que o Eterno quer. Que nós reconheçamos este nome, que nós nos apropriemos do poder que há neste nome. E que parece que muitas pessoas se esquecem disso, perdem isso. Nós não podemos perder este poder que há no nome de Yeshua HaMashiach. Yud, Shin, Vav, Ain. São as 4 letras que se escreve, que significa a salvação vem do Eterno. Que é a forma curta no hebraico para Yehoshua. É este o nome que nós trabalhamos, porque é este o nome que está marcado nos encontros arqueológicos. Já falamos de nomes, não vou mencionar, não vou me cansar os irmãos a falar sobre isso novamente. Os irmãos já sabem, porque o nome é Yeshua, né, e não é outro nome, ou outros nomes que são colocados, porque esse nome foi encontrado em 3 encontros arqueológicos e nenhum dos outros nomes defendidos, até por irmãos amados nossos, que respeitamos muito, não foram encontrados. É simples. Tá? Esse é um ponto que já está decidido, e um ponto que já está colocado, pelo menos aqui pelo nosso canal. Não é? Não chamamos ele de Jesus, não chamamos de Cristo, reconhecemos isso. Sinceramente, se é para fazer um retorno, né, façamos um retorno total, inclusive dos nomes. Isso é muito importante. Agora, há pessoas que criam neuroses, né, por causa de nomes. Aí nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá, irmãos? O paganismo, ele existe sim, mas nós temos que tomar muito cuidado. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu vivia um início da minha Techuvá há 10, 11 anos atrás. Estava muito em voga o movimento do The Sacred Name, e muitas pessoas defendendo, não, você não pode falar tal palavra que é pagã, você não pode falar tal palavra que é pagã. Então, se for assim, nós temos que voltar a falar só o hebraico, tá? Na sua essência, porque inúmeras, milhares de palavras são palavras pagãs, desde substantivos comuns, desde adjetivos, desde preposições, às vezes, desde nomes próprios. Então, você nunca poderia colocar o nome do teu filho de Paulo, que tem a ver com se faz a ver com uma entidade romana, né, de um deus romano. Então, percebam, nós precisamos também ter coerência com isso. Entretanto, contudo, todavia, se a gente vai nomear uma pessoa, um filho nosso, alguém, que se faça com um nome hebraico. Se você vai ter um filho, coloque um nome hebraico, é muito mais, espiritualmente falando, conveniente de assim fazê-lo, tá, queridos? Muito bem. Confiança. O que é a confiança? Do grego pistis, isto é, crença, confiança firme, convicção firme, fé. No hebraico, emuná. O filósofo judeu Martin Buber, embora tenha honrado Yeshua como seu, entre aspas, irmão mais velho, tentou demonstrar no livro Two Types of Faith, isto é, 2 tipos de fé, que a pistis na Brit Hadashah, no Novo Testamento, e a emuná do Tanakh são diferentes, o que é um erro, na verdade, né? Ele afirmou que a pistis é principalmente um assentimento mental a doutrinas e fatos, enquanto a emuná é uma atitude do coração de confiança que se expressa em atos de justiça. Entretanto, é fato que somente esta última representa o tipo de confiança que o Eterno honra, tanto no Antigo quanto no chamado Novo Testamento. A natureza da fé messiânica verdadeira não é diferente da fé do Tanakh.
Significa reconhecer que o Eterno é aquilo que ele fez, crer em suas promessas, depender dele para obter o poder de viver uma vida santa, para então viver essa vida. Não há dois Elohim, um Elohim do Tanar e um Elohim da Brit Hadashah, um Elohim do Antigo Testamento, um Elohim do Novo Testamento. Isso é a doutrina de Marcião. Nós falamos sobre isso, inclusive, na semana passada, conhecido como primogênito de Satanás por Policarpo, que era discípulo de Yohanan. E algumas pessoas caem nesse engodo. Engodo significa erro. Não podemos, irmãos, cair neste erro. O que nós precisamos, na verdade, é tratar o que nós conhecemos como fé, como emuná, de um bloco sólido só, em toda a Bíblia, seja nas Escrituras ou seja na Brit Hadashah. Tá? Isso é muito importante. Então, não podemos fazer essa diferença. Tá? Não podemos tratar isso com algo diferente. A emuná é a mesma. A tratativa do Eterno no chamado Tanar foi de uma forma, a tratativa do Eterno já com a aliança renovada na Brit Hadashah foi tratada de uma forma ainda maior, com os mesmos conceitos. Ora, Yeshua morreu por nossos pecados. Ora, se fazia expiação dos pecados na época do Tanar. Ora, nenhum dos ossos de Yeshua foi quebrado. Ora, nenhum cordeiro ou bezerro poderia ter ossos quebrados para se oferecer no templo. A partir da morte de Yeshua ou há arrependimento. Ora, a partir da expiação também há arrependimento pelo pecado cometido. E é isso que nós temos que focar e trabalhar nos mesmos conceitos. O Eterno muda a aliança, sim, ele renova a aliança, mas o conceito da aliança é o mesmo. Bem, o Novo Testamento judaico normalmente usa a palavra confiança em vez de fé, para traduzir pistis, porque confiança tem um significado mais claro para os falantes do português. Significa a dependência confiante em Elohim, que gera ações santas, em oposição ao mero assentimento mental e fatos e ideias. Perdão, a fatos ou ideias. Bem, o livro de Gálatas usa a expressão fidelidade confiante, pois a mensagem desse livro mostra grande dependência de manter no primeiro plano de consciência o significado correto da palavra pistis. A gente sabe que muita coisa é tratada dentro do grego com uma diferença para o hebraico, tá, irmãos? E há diferenças, sim, muito grandes, tá? Nós temos um vídeo, eu gostaria de recomendar esse vídeo, que é o pensamento hebraico versus o pensamento greco-romano, lá nos nossos vídeos de As Vozes da Teshuvah, que eu tenho certeza que podem abençoar a vida dos irmãos, e que traz esse vídeo, então, no canal Fábio Pires, no programa As Vozes da Teshuvah. Eu não lembro qual é o programa, mas é logo no início, entre os 8 primeiros, vocês vão buscar lá o pensamento greco-romano versus o pensamento hebraico. Talvez eu coloque também esse vídeo lá no grupo do Telegram, tá? No canal Fábio Pires. Vamos divulgar mais este canal que nós abrimos recentemente no Telegram, ok, irmãos? Por enquanto ele está em fase inicial. E aí, nós vamos entender como funciona a mente hebraica e como funciona a mente greco-romana. Como funciona a mente hebraica com relação a aprendizado e prática, como funciona a mente greco-romana no sentido de aprendizado, conhecimento, e depois passar esse conhecimento através de grandes sermões, sem tanta preocupação com a prática. Né? Tanto é que a fé sem obras é morta, ela não é tão considerada assim dentro do cristianismo, e muito mais considerada dentro do judaísmo, da doutrina dos nossos pais, Abraham, Isaac e Yaakov. Mensagem número 116 do podcast Canal Fábio Pires, com o tema Atos 3. Mensagem dos Talmudim de Yeshua sobre Mashiach. Façamos o seguinte, nós vamos continuar esse tema amanhã. Tá? Creio que é um tema muito recheado de revelações, de análises, inclusive, que pode abençoar a tua vida com relação a compreender o que este trecho de Atos quer dizer. Então, hoje, irmãos,
Quando nós falamos sobre fé, nós falamos sobre essa conexão total com o Criador. Tá? E Yeshua mesmo disse que a nossa fé pode ser de tamanho que for, até de um tamanho de um grãozinho de mostarda, que era lá o menor grão que existia em Israel. Então, mesmo se fosse desse tamanho, o Eterno iria agir nesse grão, nesta fé, né, comensurada desse tamanho. Então, é possível sim que o Eterno, que nós consigamos algo do Eterno, mesmo que a nossa fé seja pequena. Imaginem a fé dos patriarcas, que eram homens muitíssimo providos de emuná. Então nós agradecemos a mensagem dos irmãos, né? E agradecemos verdadeiramente pelo acompanhamento aí que os irmãos têm tratado com relação a esses assuntos. São estudos tão simples, irmãos, que nós fazemos aqui, mas são estudos que têm falado ao coração de todos vós. Repassem essas mensagens para outras pessoas, repassem essas mensagens para irmãos que querem ter uma outra visão, a visão real, original do que nós resgatamos dentro do retorno às origens da emuná. Sinto realmente, irmãos, que esse trabalho tende a crescer ainda mais, guardadas as devidas proporções, e para que nada venha, né, a nos subir a cabeça. Não tenho nenhum tipo de problema. Eu costumo dizer que o meu ego já foi sequestrado, já foi surrado, está praticamente morto. Então eu não tenho nenhum tipo de problema com relação a isso. E quando eu faço as minhas críticas é porque eu percebo que há pessoas que agem pelo ego, infelizmente, né, são disputas que existem dentro do judaísmo messiânico, veladas muitas das vezes, mas a gente tem uma certa experiência, a gente consegue identificar, às vezes, uma palavra aqui, uma mensagem ali, uma indireta acolá, e a gente também pede para que tudo isso, nós pedimos ao Eterno para que isso seja dissipado, disseminado. O propósito do programa, do podcast do canal Fábio Pires, não é trazer disputas, muito menos comparações de um trabalho para com o outro. Inclusive, eu reconheço que o nosso programa, inclusive, ele é insuficiente, até algumas vezes fraco nas mensagens, mas nós tentamos fazer da melhor maneira possível, reconhecendo que há trabalhos muito maiores, os quais nós também podemos e devemos, inclusive, honrá-los. Quero deixar um abraço, então, para o nosso irmão Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada, deixar um abraço também para o nosso irmão Marlon Ricardo, do grupo Raízes Hebraicas da Fé. E se nós não fazemos trabalhos de análise de Parashá, né, mas porque esse tema já tem aos montes na internet, eu gostaria de deixar aqui recomendar, tá? Estou recomendando. Quando a gente recomenda, a gente não coloca a mão no fogo não, tá, irmãos? Por favor. Porque esse papo de, às vezes, de recomendar dá muito trabalho. O irmão ou a irmã fala assim, poxa, mas o fulano recomendou aquele canal que fala alguma coisa diferente, me deixou confuso. Nós estamos aqui recomendando, não significa que nós concordemos com tudo o que acontece. Então, aqui o nosso discurso é um pouquinho diferente, tá? Então, eu recomendo o canal Torá em Porções, organizado pela nossa irmã Hadassah Amihai, e recomendo também o canal Teshuvá Total, né? Acho que, se não me engano, do irmão Marcos, né? Se eu estiver errado, por favor, me corrijam, tá? Canal Teshuvá Total. Então nós já temos análises de Parashiot, né? Já fiz uma análise de Parashá aqui, na verdade, mas eu não vou trabalhar nessas análises de uma forma grande, né? Dedicando semanalmente. As análises de Parashá nós já fazemos, inclusive, nos serviços que nós realizamos do Shabbat pelo Skype. Nossas mensagens finais. Então, se você quiser, você pode nos encontrar nas redes sociais, no Instagram. Encontra a Livraria Kedushá também, tem acesso às nossas obras pelo Instagram também, livros com preços muito acessíveis e com resenhas e sugestões. Nós estamos no Twitter, nós estamos também lá no Telegram, ok? Se você quiser fazer parte dos nossos grupos do Telegram, nossos estudos no Telegram, envie-nos um e-mail para fabio73b@gmail.com.
gmail.com, para perguntas, esclarecimentos também. Mas se você estiver no grupo do Telegram, você já fica mais inserido na nossa realidade, no trabalho que a gente faz lá. Nós ontem fizemos, inclusive, a mensagem número 115 com transmissão pelo Telegram, tá? Realizamos a gravação, né? Foi simultaneamente, ok? Não foi vídeo simultâneo, mas foi áudio simultâneo. Então, tenho certeza também de que os irmãos aproveitaram as mensagens que foram colocadas lá. Baruch Hashem, eu agradeço aos irmãos que acompanharam este trabalho. Muito obrigado. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, enviem-nos mensagens. Façam a techuvá, irmãos. Arrependam-se de vossos pecados. Yeshua está voltando. Mashiach está às portas. Nós temos obrigações perante o Eterno de nos tornarmos pessoas melhores. Esse trabalho que nós fazemos não é brincadeira, é um trabalho voltado diretamente para a nossa alma, diretamente voltada para as transformações que, se você desejar, podem ocorrer na sua vida. Baruch Hashem, que o Eterno vos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach, um grande abraço. Voltamos amanhã com a continuação desta mensagem. Se o Eterno nos permitir, nós voltamos sim. Um grande abraço. Shalom, shalom.